ótimo. Você variar o horário de acordar e dormir é muito ruim para a saúde. Porque o que acontece? Como eu disse, esse reloginho, a gente tem reloginhos no corpo inteiro. E é importante que eles estejam todos sintonizados, marcando a mesma hora, como se fosse uma sinfonia. E você quer que todo mundo esteja ali em harmonia, né, entrando no momento certo. Se alguém sai de harmonia, o negócio começa a ficar zoado, e o corpo humano é assim também. Se você tem os reloginhos do corpo desregulados, marcando horários diferentes ou variando muito, você começa a ter que cultivar uma série de problemas. E, Arthur, a lista de problemas que a pessoa vai ter que lidar se ela não tiver o reloginho dela ajustado e se não estiver dormindo adequadamente é gigantesca. É isso que eu ia te perguntar, quais são as consequências de não estar exposto à luz natural e dormir mal? Então, inúmeros: déficit de atenção, depressão, ansiedade, problemas cardiovasculares. Isso assim, no dia seguinte, se você não dormir o que você deveria hoje, no dia seguinte você já vai colher mesmo que você ache que tenha dormido, se você não dormiu, no nosso caso adultos, 7 horas, no dia seguinte você vai ter problema de atenção, problema de autocontrole emocional de um modo geral, o que inclui se sentir mais ansioso, humor deprimido, impulsividade, você tende a ficar mais agressivo, você perde a sua capacidade de autocontrole de um modo geral. E isso, num longo prazo, destrói a cabeça do ser humano. humano. Ao longo prazo, você vai acumular. O problema da falta de sono é que ela é cumulativa. Tem uma série de processos que acontecem durante o sono, a atividade do cérebro muda, a atividade química muda, passando por vários estágios. Se a gente não passa por todos esses estágios adequadamente, você fica devendo. E alguma coisa que deveria acontecer deixa de acontecer. A longo prazo, você se predispõe, inclusive, a desenvolver doenças neurodegenerativas. Galera... e assim, é um negócio... É como se estivesse colocando uma moedinha no cofrinho, né? Um negócio que vai acumulando ao longo da vida. Então, por exemplo, uma das coisas que precisa acontecer durante o sono... O que acontece? Quando a gente começa a dormir, a gente passa por vários estágios, né? Do sono mais leve ao sono mais profundo. No estágio de sono mais profundo, acontece uma espécie de lavagem no cérebro. Um dado que saiu há não muitos anos atrás, foi uma bomba, assim. Você tem um fluxo, tem um líquido que banha o cérebro, e o fluxo desse líquido, do sangue e desse líquido, aumenta no cérebro. Então é meio que lava, fisicamente mesmo, lava o seu cérebro nesse estágio de sono profundo, né? E tira um monte de substâncias que se acumularam ao longo do dia, tipo como se fosse o lixo do seu cérebro. Substâncias que atrapalham a atividade do cérebro, que estão ali meio que poluindo o circuito de funcionar. E algumas delas, inclusive, se elas vão se acumulando muito, elas começam a ser tóxicas. E é justamente esse tipo de coisa que leva ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. É o acúmulo de uma proteína, começa a acumular ali, começa a se agregar, e em certo momento ela começa a ficar tóxica, começa a levar à morte neuronal. E, claro, isso não vai acontecer no dia seguinte, né? Nossa, Andrei, dormi mal hoje, será que tem neurônio morrendo? Não, sim, leva anos, né? Mas é de pouquinho em pouquinho que você vai perdendo a oportunidade de lavar seu cérebro adequadamente, por exemplo, né? Mas voltando à história da luz, Arthur, só para eu fechar, porque como eu ia dizendo, as pessoas não têm noção do impacto que a luz tem na vida delas. Elas talvez estejam enfrentando vários problemas de atenção, de emocionais, de ansiedade, simplesmente porque elas não estão se expondo à luz adequadamente. Um dos motivos é esse. A luz é importante para ajustar o seu reloginho. Então, assim, dependendo de como você se expõe à luz, você vai afetar seu sono. No caso de um adolescente que fica dentro do quarto... tem esse problema, porque daí você fica exposto, o seu cérebro não sabe se é noite ou dia. Aí ele tá de noite, ele ainda acha que é dia. Você tá no computador, tá no computador, e aí ele acha que é dia, só que já passou um tempão que você tá acordado. Fica uma confusão. O teu corpo ele fica sempre se preparando para estar acordado. Tipo isso, E aí, naturalmente, tu vai sentir sono, mas não vai ser aquele sono bom. Exatamente. Que dá vontade de dormir, vai ser um sono que ele tá combatendo com o fato de ele estar com uma luz na cara, vira uma confusão o negócio. Porque uma das coisas que a gente precisa um dos fatores que gera sono é a atividade desse reloginho. O reloginho fala, tá dia agora, fica acordado. Aí ele deixa você bem acordado no meio do dia, aí depois vai caindo, especialmente depois que escurece, começa a ter começar a ter várias mudanças no corpo, justamente porque não tem luz.
Inclusive, você começa a ter produção daquele hormônio que muita gente já deve ter ouvido falar, melatonina, o hormônio da noite. É um hormônio que é liberado quando fica à noite, deveria, por causa da ausência de luz, e ele sinaliza para o seu cérebro, ó, tá de noite. E começa a afetar vários circuitos importantes para te desligar, começa a inibir circuitos que te deixam alerta, então você deveria começar a ficar sonolento, né? E então, uma das coisas que regula o nosso sono é esse reloginho, que ele deveria estar ajustado. Um outro estímulo muito importante é uma molécula chamada adenosina, que, dito em linhas gerais, é uma molécula que se acumula quando a gente está acordado. Quando você está ativo, gastando energia, você vai produzindo essa molécula naturalmente. É como se fosse o lixo que você vai produzindo ao longo do dia, vai acumulando. E ela gera sono. Ela também afeta esses circuitos relacionados a alerta e tudo mais, inibe eles, e a tendência é fazer você ficar com sono. O ideal é que esses estímulos estejam alinhados, que o reloginho marque, né, que está de noite, tá na hora de dormir, mais ou menos quando esse sinal está bem alto, fazendo você querer dormir também, né? Então, tá aí exemplo de 2 parâmetros que deveriam estar alinhados, que muitas vezes não estão, né? Se depende da vida que a pessoa está levando. E por isso que eu falo para as pessoas, o ideal é você se expor ao máximo à luz natural, que a luz natural não é você que vai determinar, é o sol, né? Então é mais fácil de você deixar o reloginho marcando a hora certa, especialmente de manhã, porque se você se expõe, tem um trabalho que saiu há não muitos anos atrás mostrando isso, se você se expõe à luz de manhã, você diminui a sensibilidade da luz de noite. Então, se você se expõe bastante à luz natural de manhã, seu reloginho sabe que o dia começou ali. E mesmo que você se exponha à luz de noite, isso não vai afetar tanto o seu relógio. Ele sabe que o dia começou lá quando você se expôs, então não vai atrapalhar muito. O problema é quando a pessoa fica dentro de casa. Eu já conversei com gente que trabalha em shopping e eles têm muito esse problema de não saber que horas são, passa o dia inteiro dentro do shopping, e, tipo, chega de manhã, sai, tá tudo escuro, vira uma confusão na cabeça da pessoa. Né? E assim, Arthur, aí qual que é a gravidade disso? Provavelmente vai afetar seu sono, e daqui a pouco a gente fala de sono de novo, porque na minha avaliação acho que é um dos aspectos mais importantes da saúde humana. E tem várias paradas maneiras pra gente falar de sonho também, depois a gente fala um pouquinho mais. Mas um dos problemas é que pode afetar seu sono. E como eu disse, Arthur, se você dormir menos do que você deveria, adultos, vou falar bem calmo para as pessoas terem certeza que estão vendo direito, adultos precisam dormir pelo menos 7 horas. É de 7 a 9 horas. Se você dorme menos do que isso, você vai pagar um preço dia seguinte e ao longo dos anos, mesmo que você não perceba. Ele não acostuma? Se eu dormir 6, se eu dormir 5, ele não acostuma? Você pode adotar estratégias para compensar, tomar café, tomar drogas, tomar sei lá o quê, mas o seu corpo precisa de pelo menos 7 horas, o seu cérebro precisa. Se for menos que isso, mesmo que você não perceba, e as pessoas... Eu ouço direto a galera falando, não, eu durmo só 6 horas, fico bem. Ok, eu acredito que você acha que você está bem. Mas você não está bem, e a gente tem como traçar isso com teste. Posso pegar um teste que mede a atenção e eu vou te mostrar que você tem um déficit de atenção rolando aí, só que você não está percebendo. Tem um trabalho que eu gosto de comentar muito, Arthur, que saiu em 2003, numa das maiores revistas dessa área de sono, chama Sleep. E é o trabalho mais citado dessa revista. E eles quantificaram o quanto de déficit que a pessoa tinha, dependendo do quanto ela dorme por noite. Então, o que eles fizeram? Dividiram as pessoas em grupos. Algumas, elas podiam dormir até no máximo 4 horas. Algumas podiam dormir até 6 horas. E algumas podiam dormir às 8 horas. Eles não deixavam a pessoa dormir mais do que isso. E teve um grupo que não dormiu nada. E aí depois, ao longo dos dias seguintes, eles passaram testes nessas pessoas, testes relacionados à atenção, inclusive. E aí o que eles viram? Pessoas que tinham direito a dormir 6 horas, e 6 horas nem é tão pouco, né? Tem muita gente que dorme 6 horas. Eles viram que esse grupo que dormia 6 horas, depois de 10 dias, dormindo 6 horas, eles tinham um déficit de atenção equivalente a uma pessoa que virou à noite. E assim, todo mundo já virou à noite alguma vez, sabe como é que é. Assim, um dos sistemas que fica muito afetado é atencional. Você não consegue prestar atenção
numa aula, num podcast. Se eu não tivesse dormido hoje, você não tá conseguindo prestar atenção em mim, tá, sei lá, viajando. Eu já fui pra aula virado. Todo mundo não porque já eu tava na farra, porque eu fiquei jogando. Os caras devem achar, foi pro bar, beber. Não, mas poderia ser também, né? Acho que todo mundo já deixou de dormir por algum motivo. Às vezes até para estudar. A pessoa vira à noite para fazer uma prova. Cara, é a maior cagada que você pode fazer na véspera de uma prova, é dormir menos do que você deveria. É assim, é a pior de todas as possibilidades. E aí, nesse trabalho, eles viram isso, né? Que as pessoas que ficaram 10 dias seguidos dormindo 6 horas, eles acumularam ao longo dos 10 dias um déficit de atenção que lá no 10º dia, eles tinham tantos lapsos de atenção quanto uma pessoa que virou a noite inteira. Então, assim, 6 horas não é o suficiente. Muito menos 5, muito menos 4. E aqui eu estou falando só de um parâmetro, que é capacidade de foco atencional, de controlar a atenção e tudo mais. Tem vários outros aspectos que ficam super prejudicados com a falta de sono. E assim, quando eu digo falta, 1 hora faz muita diferença, cara. Tipo, a diferença de você dormir 6 e 7 não é pouca. É muita. Então, qualquer pessoa que me fala, eu durmo 6, durmo 5, fico bem. Eu penso, cara, eu acredito que você acha que você tá bem, mas você não tá bem. E uma coisa legal é que quando a gente dorme menos do que a gente deveria, especialmente se a diferença não é muito grande, tipo 1 hora, uma das coisas que fica afetada é que a pessoa, ela perde a capacidade de avaliar a própria sonolência. Então, ela pode falar que não está sonolenta, que tá ok, mas na verdade ela está sonolenta e não tá ok. E esse trabalho mostrou isso também. Eles passaram uma escala lá que a pessoa, uma autoescala, muito usada para a pessoa avaliar a sonolência e tal. E as pessoas que dormiam 6 horas respondiam a mesma coisa. As que dormiam só 4 respondiam a mesma coisa que as que dormiam 6, que ficava próximo de quem tinha dormido às 8. Então, assim, a capacidade de autoavaliação fica prejudicada também. Então, a pessoa fala, eu tô legal. Tudo bem, eu acredito que a pessoa esteja achando que ela tá legal, mas eu sei que ela não tá. E não é opinião minha, é a ciência que diz assim. Tem centenas de trabalhos mostrando os inúmeros déficits de saúde, de desempenho. Se a pessoa tem um mínimo de preocupação com o desempenho dela, com o bem-estar dela, ela tem que parar e olhar como que ela está dormindo. A maior frase que eu escuto, a maior desculpa que eu escuto é não tenho dinheiro para começar. Cara, se você quer começar no marketing digital, começa sem dinheiro mesmo. Dá sim, começa com o que você tem agora, mas começa. Você deu sorte de viver na era, no tempo, no ano mais transformador, mais cheio de oportunidade que já existiu. Tá aí fazendo beicinho, corpo mole? Não pode, cara. Se você quer de verdade começar no marketing digital e não tem dinheiro, eu vou te dar agora uma aula completa, vai ser daqui a pouco, qual que é o meu método que eu uso para ter faturamento como esse aqui, todos os meses no marketing digital. Eu sei que parece demais, eu sei que parece um número inventado, eu sei que até parece promessa de político, ainda mais agora, né? Bom, mas não. Participa da aula, daqui a pouco, é de graça, lá eu provo esses números aqui e te mostro qual que é o método que eu uso para ter esse resultado aqui. Só você clicar aqui embaixo para participar da aula. Lembra, é daqui a pouco e é de graça, tô te esperando.